Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa, que prazer retomar aqui as minhas atividades com as lives. Deixa eu me apresentar, eu sou Roberta Andriane Renault, sou criminalista, sou a criadora dessa fanpage Vocação Jurídica. Eu andei um certo tempo afastada das minhas atividades com as lives e eu sinto muita saudade, né, quando eu me afasto, mas fui obrigada a fazer isso porque a partir de agora eu fui contratada, né, formei uma parceria, na verdade, com o curso Portal F3 e todos os meus cursos serão ministrados através desse curso maravilhoso, né, que é o Portal F3. E estou fazendo novas gravações e, enfim, muitas atividades mesmo. Eu também quero me desculpar aqui com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelos advogados que estão iniciando na área criminal, que possuem dúvidas no exercício prático da advocacia, mas infelizmente eu tive que me ausentar essa semana, senão eu não conseguiria lidar com todas essas atividades. Bom, quero também falar sobre o grupo do WhatsApp, né? Sempre que eu faço as minhas lives, eu coloco o contato do WhatsApp para que vocês conversem comigo e também oferecendo que participem de um grupo formado por advogados iniciantes, no qual são tiradas dúvidas da prática da advocacia criminal, são colocadas ali questões diárias enfrentadas, né, por esses advogados. Só que esse grupo que eu tenho no WhatsApp, chamado de Vocação Jurídica também, ele já acabou o limite de vagas, né? Bom dia, doutora Maísa, seja bem-vinda, querida. Então, não tem mais vagas para esse grupo. O WhatsApp, ele limita a entrada de membros, né? Até 257 membros. E, infelizmente, não tem mais espaço. Então, eu estou pensando em criar um grupo 2 para que esse projeto que eu criei de que a gente possa se reunir e debater sobre pontos relacionados à advocacia criminal não desapareça, tá? Então, as pessoas que entraram em contato comigo, que não foram adicionadas ao grupo, eu vou formar um grupo 2, onde a gente vai tentar discutir e essas questões, tá bom? Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um caso muito interessante. Tá? Bom dia, doutora Carla, seja bem-vinda, obrigada pelo carinho de sempre, viu? Eu quero apresentar para vocês um caso interessante, que é um caso que cada dia que passa, ele vem sendo ainda mais perpetrado na sociedade, ocorrido, né, no nosso cotidiano, e é o caso de um cliente, por exemplo, que foi preso em flagrante, né? Houve lá a prisão captura, pouco importa o tipo penal que foi imputado a ele, mas o fato é que ele foi preso em flagrante. E durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, porque vocês sabem que o flagrante ele é dividido em prisão captura e depois a lavratura do auto de prisão em flagrante, que é a formalização desse flagrante, caso o delegado entenda que houve realmente uma flagrância delitiva, e depois, se não tiver a famosa liberdade provisória confiança, ele vai ser preso mesmo, ele vai ficar sob custódia. Não é assim que acontece? Então, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, e, diante da recusa do delegado em permitir que aquele preso entrasse em contato com o seu advogado, porque foi essa a manifestação. O rapaz foi preso, ele manifestou o interesse de entrar em contato com o seu advogado, o delegado não facilitou esse acesso. E aí, esse preso, esse rapaz, diante de tudo, ele se reservou o direito de ficar em silêncio durante o depoimento prestado, durante o seu interrogatório prestado no APF. E aí, a minha pergunta é: houve nulidade? Será que esse auto de prisão em flagrante ele está nulo? O que acontece? Existe hoje, lamentavelmente, um grande afastamento de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente sabe que a Constituição preserva, protege os nossos direitos e garantias fundamentais, e, de outro lado, existe uma outra prática sempre respaldada naquela tese do combate à impunidade. Então, para combater a impunidade,
para diminuir a violência, vamos rasgar a Constituição. Vamos violar os direitos e garantias fundamentais, não só dos cidadãos em geral, como vamos também criminalizar os honorários recebidos pelos advogados criminalistas, vamos praticar abusos contra esses profissionais também. Essa é a nossa realidade diária, né? Infelizmente, estamos enfrentando tempos muito nebulosos, então é preciso estar atento. Mas, diante desse caso, a maior parte dos tribunais vem entendendo o quê? Que não houve prejuízo. E não houve prejuízo por quê? Segundo eles, o fato do preso ficar em silêncio, ele não se prejudicou, ele não falou nada. Então, caso haja a instauração de um processo criminal, mais tarde, esse preso teria a oportunidade de constituir um advogado e esse advogado apresentar ampla defesa. E um outro argumento, né, é que, na verdade, esse procedimento de fase policial é um procedimento meramente informativo, é uma peça informativa. O inquérito policial ele não é algo indispensável. Ele apenas pode servir, sim, para fornecer indícios de autoria e materialidade delitiva. Esse vem sendo o posicionamento dos tribunais, né? De realmente não reconhecer a nulidade do APF quando preso, ainda que afastado do seu advogado, ele permanece em silêncio. Mas será que isso está certo? Será que realmente não há prejuízo nesses casos? E aí eu quero explicar para vocês uma questão importante, antes da gente chegar à nossa conclusão. O delegado de polícia, né, a autoridade policial judiciária, né, ela tem atribuição para instaurar o inquérito policial. E essa instauração ela pode ocorrer de ofício, e uma das formas é através do auto de prisão em flagrante, ou pode ser instaurado o inquérito a requerimento do próprio ofendido, ou quando requisitado o delegado através do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Então, são essas as hipóteses onde o delegado pode instaurar o inquérito policial. Se esse inquérito policial ele é encarado como um procedimento administrativo, então o delegado de polícia ele pratica atos administrativos. E esses atos administrativos, nós estudamos lá na faculdade, né, vinculados, discricionários, seja lá qual for a natureza, a gente tem que ter uma fiel obediência ao princípio da legalidade. Ainda que haja uma possibilidade de uma certa arbitrariedade, assim, não é arbitrariedade, mas discricionariedade, que você possa praticar com um pouquinho mais de liberdade determinados atos, não interessa. Se é ato administrativo, está sempre relacionado ao princípio da legalidade. Então, o delegado, ao praticar os atos no curso do inquérito, ele tem que obedecer a atribuição, finalidade, forma, motivo e objeto. São os requisitos dos atos administrativos que também estudamos lá na época da faculdade em Direito Administrativo. E aí eu pergunto a vocês, vamos lá, será que o fato do rapaz ter ficado em silêncio, ele não houve nenhum prejuízo a ele? É óbvio que teve. Se nós estudarmos o artigo 5º da nossa Constituição Federal e atentarmos para o inciso 63, a gente vai ver o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, um dos direitos do preso é a assistência do advogado. Está lá no inciso 63, não sou eu que estou inventando, da nossa Constituição Federal. E aí alguns podem dizer, tá, mas essa assistência do advogado é só no processo criminal. Ali no inquérito policial, é um processo meramente administrativo. Aí a gente vai lá para o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. Então, a nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, inclui
a ampla defesa no processo administrativo. Então, se a gente está falando de um procedimento administrativo do IP, né, se a gente fala de termo circunstanciado também, a gente tem aí a questão da defesa, sim, da possibilidade do advogado atuar nesse procedimento, né? E temos também o seguinte, o artigo 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E ainda mais, não podemos esquecer do artigo 7º, inciso 14, inciso 21, lá do Estatuto da OAB. Então, o que eu quero dizer para vocês? É claro que o cliente foi prejudicado. A gente sabe que existem muitos abusos cometidos pelas autoridades judiciárias. Se o cliente está desacompanhado do seu advogado durante a lavratura do APF, há uma possibilidade muito grande dele ser, sim, coagido, dele ser até torturado emocionalmente para falar o que eles querem. A gente sabe que isso acontece. Então, só a presença do advogado no ato, por si só, já seria uma garantia de fundamental importância, né? Uma segurança para o próprio preso. E, além disso, ele, na primeira oportunidade que tem, ele poderia ter sido orientado pelo seu advogado sobre qual o melhor caminho, sobre qual o que, na verdade, poderia ser feito, e não apenas se reservar o direito ao silêncio. Então, há sim um flagrante prejuízo e, mais que isso, a violação à Carta Magna. Né? E por que eu estou falando disso tudo aqui para vocês? Porque uma vez desrespeitada a nossa Constituição, se o ato administrativo, se o fato administrativo não seguiu todos os requisitos legais, esse auto de prisão em flagrante, ele é nulo. E a nulidade do auto de prisão em flagrante, ela provoca o quê? O relaxamento da prisão. A prisão automaticamente se torna ilegal. Né? Ainda que alguns defendam, e a grande maioria, na verdade, defenda que essas informações lá no auto de prisão em flagrante podem ser consideradas pelo Ministério Público, não interessa, mas o fato é que o seu cliente não pode ficar preso. A prisão é ilegal. Então, é muito importante, né, já que a gente está no momento em que as autoridades estão violando os direitos e garantias fundamentais, estão rasgando a nossa Constituição Federal, é muito importante que a gente esteja atento a isso e combata realmente esses casos, né? Então, é importante, sim. Aqui nós atuamos protegendo os direitos dos nossos clientes, né? Então, devemos estar muito atentos e conhecedores, preparados para essas situações. E como é que a gente se prepara? Estudando, né? Conciliando o conhecimento técnico, doutrinário, jurisprudencial, com o conhecimento da prática. Eu sempre defendi isso, ainda mais para esse grupo aqui dessa página, que são advogados que estão iniciando a sua área na área criminal. É muito importante ter essa consciência e essa responsabilidade. E ontem eu participei de um evento da ANACRIM, que é a Associação Nacional dos Criminalistas, e foi realizado na sede da OAB do Rio de Janeiro. E me deparei com a nata da advocacia criminal, criminalistas do mais gabaritado porte, todos ali voltados para uma única finalidade, a união para combater justamente esses abusos de autoridade, esses momentos sombrios, né? Não sei se vocês têm contato, mas eu acredito que muitos são estudiosos, estão vendo as mídias sociais. A gente tem presenciado delações premiadas, por exemplo, né? Ou colaborações premiadas, seja lá como vocês quiserem chamar, sendo obtidas através de tortura psicológica. A gente vem verificando a criminalização dos honorários advocatícios.
Vemos também escritórios sendo escritórios de advocacia arbitrariamente invadidos. Então, são muitos os comportamentos, né, abusivos, não só com relação ao cidadão em geral, como ao próprio advogado criminalista. E esse lançamento da Anacrim, dessa associação, tem essa finalidade: reunir esforços para evitar esse tipo de abusos. Agora, o mais bacana é que, além dos criminalistas, eu verifiquei pessoas, autoridades ali no evento, membros, por exemplo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e todos nesse sentido, né, combatendo esses abusos de autoridade, membros do Judiciário. A gente está falando aí de desembargadores, como o doutor Cário Ítalo, doutor Ciro Darlan, né, Dr. Nilson Araújo, todos eles falando realmente que a gente tem que preservar a nossa Constituição Federal. Então, é um movimento muito, muito importante. Nós não estamos sozinhos, é preciso realmente nos reunir. E você que está iniciando esse momento na advocacia criminal, por que não pensar nessas associações? Pode ser de extrema valia, além de você ter contato com outros advogados mais experientes até na área, pode ser uma oportunidade também para você se valer das suas prerrogativas, dos seus direitos, se informar melhor. Tá bom? Então, esse era o tema da nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Vou procurar fazer lives, não sei se todos os dias conseguirei, mas vou tentar, e sempre com temas interessantes para vocês. Quem quiser deixar comentários aqui de novos temas, de dúvidas que estejam enfrentando, que gostariam que fosse objeto de novas lives, é só colocar, tá bom? Olha, eu desejo para vocês um dia maravilhoso, de muita produtividade, de verdade, e espero que a gente se veja logo. Vou tentar fazer uma live amanhã com muito carinho, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.